A gente vai falar agora sobre o processo de validação do sistema e como ele funciona, tá? Ele valida aqui, no caso, todas as tentativas de salvar um dado ou de apagar um dado. Ele sempre tenta mapear o escopo que aquilo se relaciona para definir se aquele item pode ou não ser apagado. Então, ele sempre tem esse conceito de verificação para não permitir que você delete uma tabela que gera uma dependência relacional em uma outra tabela. Então, primeiro ali, em algumas vezes, vai ser necessário primeiro remover aquela relação, dependendo de onde ela estiver alocada, para aí sim conseguir apagar um dado. É uma forma de garantir que você consiga entender de fato que você está apagando e como isso interfere no sistema e também evita deixar, às vezes, colunas desnecessárias ou algumas informações fantasmas dentro do sistema. Bom, mas antes disso, o que eu queria mostrar é a validação entre o sistema e a pasta. Então, onde o projeto roda e onde você coda ali dentro do VS Code, a gente tem uma interação, como eu já mostrei algumas vezes. O sistema ele monitora uma pasta chamada routes, que é essa pasta aqui. Eu estou aqui no ambiente de desenvolvimento mesmo do projeto, mas eu tenho essa pasta routes replicada aqui para poder demonstrar. E o que eu queria mostrar era coisas tipo, se eu vier aqui no VS Code e apagar a pasta API, tá? Se eu apagar essa pasta API, ela também some do sistema. Então a gente tem uma tratativa aqui como se fosse um tempo real mesmo. Um item está sempre monitorando o outro para manter as informações sempre atualizadas, sem você precisar ficar, às vezes, restartando o servidor o tempo todo para fazer uma modificação. Então acho que isso facilita o processo. Outra coisa que acontece também é caso você edite alguns dos JSONs aqui manualmente, essa informação também vai ser editada aqui automaticamente dentro do sistema. Só que isso tem uma série de fatores que precisa ser avaliado, tá? Se eu estou editando algo que eu ainda não salvei no sistema, eu posso acabar tendo alguns conflitos. Então é importante aí alterar de forma segura entre a edição dentro do sistema, na parte visual, e o trabalho aqui dentro do código também, dentro dos JSONs, caso você opte por fazer alguma alteração manual. Mas bom, passando aqui pela parte de validações do sistema de fato, todas as ações que forem feitas aqui dentro, elas têm algumas validações que interferem diretamente no JSON, elas validam as propriedades JSON, elas não validam as propriedades dentro do sistema. Então, as nomenclaturas que vocês vão ver aqui de validação, elas são sempre referenciadas aos arquivos. É uma melhoria que a gente pode fazer depois, tá? Deixar um pouco mais estruturado esse processo de validação, de fato, inserir ali os erros de forma mais amigável em questão de texto, nos próprios campos. Mas essa validação que eu fiz aqui inicialmente, ela é uma validação mais inicial, é um processo mínimo, no caso, para a gente poder começar. O primeiro ponto aqui que eu quero mostrar é que quando a gente cria um módulo, tá? Deixa eu até pegar ele aqui. A gente pode editar o nome desse módulo através desse lápis aqui. Então, eu tenho a opção de editar o nome do módulo e aí, consequentemente, o nome da pasta também se altera, tá? Deixa eu só voltar ele para a API aqui. E quando eu crio uma nova coleção, vou criar ela aqui dentro, eu também posso editar o nome dessa coleção, mas aqui a gente já tem um detalhe a mais, tá? Eu só posso editar o nome dessa coleção se ela estiver salva. Enquanto eu tiver alterações pendentes, eu não consigo editar o nome. Ele vai até te informar aqui que você precisa salvar ou descartar as alterações que você está fazendo. Por que que eu não posso editar, tá? Porque eu estou mudando o nome de uma pasta. Então, aqui, por exemplo, se eu entrar aqui, eu tenho a pasta user. Se eu modifico o nome dessa pasta, eu também estou modificando o local de todos os arquivos. Consequentemente, eu vou perder o link com tudo aquilo que eu escrevi antes, porque a minha âncora é o nome da pasta, que é a minha coleção. Então, por isso que sempre é necessário salvar. O outro ponto aqui que a gente tem de validação é o processo de fechar. Então, sempre que você tem algo que você vá fechar, tá? Sempre que você tem alterações pendentes, quando você tentar fechar, você vai receber aí uma notificação
um item aqui te informando quais são as propriedades que não foram salvas. Nesse caso aqui, como eu disse para vocês, ela é referenciada pelo JSON, mas aqui ela está te mostrando que você tem algumas coisas que foram inseridas e que não estão salvas, que no caso é esse campo aqui. Ele te dá uma referência, tá, da localização, que é Table Columns, então é a parte de gerenciamento de colunas, que é exatamente essa aqui. E aí ele está te mostrando as alterações que foram feitas e não foram salvas. Aqui é um errozinho só de desenvolvimento. Bom, se eu tentar salvar também esses itens, se eu tentar salvar sem inserir as propriedades, ele também vai me dar aqui alguns informativos de erro. Então aqui no caso na coluna 0, que é a primeira, a column, que é a propriedade aqui do nome da coluna, e o tipo da coluna não pode ser vazio. Então eu preciso inserir aqui um name e aí eu preciso também inserir um tipo de dado. A partir disso eu consigo salvar essa coleção. Bom, com isso, essa questão de salvar, né, não permitir salvar vazio, ela se propaga aqui por todo o sistema, tá? Então, por exemplo, quando eu adiciono uma query e eu tentar salvar, ele também não vai deixar que eu salve aqui porque as propriedades desse item estão vazias. Então, assim, são erros que aparecem em modal, eles não aparecem diretamente no campo, mas isso também é um processo de melhoria que nós podemos trazer depois. Bom, então aqui a gente já falou da questão de ter que salvar uma coleção para para conseguir editar o nome, tá? Nós falamos aqui do processo de ter que preencher de forma obrigatória e nós temos também mais alguns processos. Por exemplo, algumas propriedades repetidas. Então, se eu tentar criar aqui duas colunas com name e tentar salvar, eu recebo um erro também falando que essa coluna com valor name ela está duplicada. Então, eu tenho duas ocorrências dela dentro de uma mesma tabela. Então, isso aqui também a gente tem uma validação onde eu não consigo salvar. Bom, outro processo que a gente também tem, esse aqui ele é um pouco diferente do que ter somente o nome repetido, mas, por exemplo, eu tenho uma coluna aqui que eu vou chamar de Owner ID, e aqui dentro eu vou criar uma relação dessa coluna, vou chamar ela de res aqui, vou adicionar as propriedades, aqui no caso vai ser o ID, e aqui um para vários. Eu consigo salvar sem problemas, tá? Mas eu também não consigo, por exemplo, criar essa relação aqui, selecionar user só para referenciar, mas eu não consigo salvar essa relação com os dois nomes também, tá? E aqui a gente vai ver que a gente encontra duas vezes essa validação. Por que que a gente tem duas vezes? Aqui no caso é a mesma, tá? É a ocorrência desse item, porque essa validação ocorre de duas formas. Ela ocorre dentro da própria tabela, então ela vai verificar se você tem uma reincidência do nome daquela relação na própria tabela. E existe uma outra validação que é uma validação entre tabelas, tá? Nesse caso aqui, eu estou falando o seguinte: se eu tenho outra tabela client, por exemplo, e essa client ela se relaciona com a tabela user, eu acho que eu posso até mostrar aqui que isso vai ficar mais fácil. Se eu crio aqui, por exemplo, uma nova coleção, e aí o que eu quero fazer aqui é adicionar também uma coluna de Owner ID, do tipo string, e aí eu venho aqui, eu quero adicionar uma relação res, que vai referenciar a coluna Owner ID, e aí o modo de referência vai ser o usuário, e eu vou referenciar o usuário aqui. Por que que eu não vou conseguir salvar essa informação? Por causa do nome da relação. Lá na tabela de usuários, eu já criei uma relação chamada res. Eu não posso ter essa relação com esse nome criada lá novamente. Então aqui eu não consigo salvar e eu vou ter esse erro falando que ela tem duas ocorrências. Aqui eu tive uma vez só o toast, porque aqui a única vez que teve essa incidência foi em uma tabela fora da referência. Lá eu tive duas, porque a primeira eu valido internamente e encontrei, e externamente ele também passa por essa validação depois, e ele acaba notificando duas vezes por isso. Também é uma melhoria que a gente pode fazer, tá? Notificar isso como um erro só, talvez incluir essa validação em um primeiro momento, mas acho que o mais importante é não deixar salvar quebrado, que isso é o que está acontecendo agora. Essa questão, então, de duplicar as propriedades, tá? Ela é uma validação que ocorre também em mais locais, mas eu acho que a gente tem alguns pontos mais interessantes aqui para mostrar em conjunto com isso também.
Bom, eu vou fazer aqui o seguinte, pegando essa tabela de client, deixa eu mudar aqui, chamar ela de hasClient, e vamos salvar. E aí também vou gerar um autocomplete para essa informação. O que eu quero mostrar agora, tá? Se eu venho aqui nessa coluna e eu renomeio ela para OneID 1 e salvo, no momento que eu venho aqui nas relações, eu também alterei aqui automaticamente. Então, se você renomear uma propriedade da tabela, os locais onde ela está inserida, eles também vão ser renomeados automaticamente. Aqui também ele foi renomeado para OneID 1. Então, existe essa validação do valor anterior e o novo para que essa propriedade mude. Por que eu estou mostrando isso, né? Parece até algo um pouco óbvio, mas se a gente olhar aqui no JSON, esses JSONs eles não se comportam em formatos de ID. Eu não tenho nenhum identificador único para essas propriedades, falando isso a nível de sistema global. Eu posso ter uma coluna OneID para 3 tabelas, 15 tabelas diferentes. Eu posso criar essa propriedade. Mas no momento que eu edito essa OneID, eu preciso entender onde ela também estava alocada para que eu altere ela para um novo nome, tá? Então, também existe aqui essa validação, essa questão de validar as propriedades e renomeá-las também, tanto no body quanto nas relações. Isso é algo assim que também eu verifiquei alguns pontos ali para validar essas modificações de nomenclatura. E pelo que eu encontrei, todas elas seguem o mesmo padrão, tá? Mas eventualmente pode acontecer de uma delas não seguir, e aí também a gente vai remapeando se for necessário. Agora, o próximo ponto, que é importante também, que é deletar um módulo, né? Desculpa, deletar uma coleção. Quando eu vou deletar uma coleção, a primeira coisa que vai acontecer aqui no caso, se eu tentar deletar a parte de usuários, são muitos erros aqui. Por que exatamente, né? Todos esses erros, eles se referem a relacionamentos que ela tem. Então, eu posso ver aqui que, por exemplo, a coluna ID está sendo usada na user como uma relação de cliente. Aqui eu estou apagando uma coluna que está sendo utilizada no body. Então, para que eu consiga realmente apagar uma coleção inteira, eu preciso limpar tudo que aquela coleção está fazendo. Por que esse é o processo, tá? Para que você não apague informações que você não sabe onde elas estão vinculadas. Então, se você simplesmente remove uma coleção inteira, você está removendo muito mais do que somente aquela coleção. Você está removendo um contexto lógico do sistema que pode afetar outros itens. Então, caso você queira remover uma coleção, é importante que ela não esteja afetando nada. Por exemplo, esse item aqui, se eu tentar apagar ele, eu consigo apagar. Mas por quê? Porque cliente não estava ancorado a nada, a não ser a sua própria relação com o usuário, com essa coleção de user. Então, eu utilizava o cliente e eu relacionava o cliente dentro do próprio item. Por isso, eu consigo apagar. Eu não tinha nenhuma rotativa, eu não tinha nenhum item em execução. Aqui eu ainda tenho a parte de relacionamento, tá? É um, relacion... é um relacionamento da própria tabela, então por isso que ele aparece aqui, apesar de ser referenciado dentro da própria tabela, né, dentro da própria coleção, e eu estar tentando apagar a coleção, ele é identificado por se tratar de uma relação. Tá? Então, no momento aqui que eu apago essa relação e ela não existe mais, eu consigo também apagar a coleção. Então, para apagar coleções, sempre que você conseguir apagar, significa que aquilo não vai fazer o seu sistema quebrar mais. Então, você apaga as propriedades necessárias para que o sistema continue funcionando sem aquele pedaço. Tá? Então, por isso que existem essas validações. Acredito que é isso, tá? A parte de módulo vai seguir o mesmo princípio, tá? Acho que não tem tanta necessidade de mostrar esse ponto, porque vai ser o mesmo fluxo. Quando eu apaguei uma coleção, eu verifiquei a relação dela com as coleções. Quando eu apago um módulo, eu vou verificar a relação de todas as coleções com as outras coleções. Então, apagar um módulo é até de forma, assim, em questão de erro, é até mais fácil do que apagar uma coleção, tá? Porque aí eu tenho que verificar as relações daquele módulo com o outro módulo. Porque se eu estou removendo o módulo inteiro, tudo que está ali vai junto, então não preciso me preocupar com aquilo.
Falando nessa questão de módulos, eu acredito que raramente a gente vai apagar o módulo. Acho que é algo que vai acontecer pouco. Talvez o que aconteça mais é renomear um item para gerar uma nova nomenclatura mesmo no sistema. Mas apagar o módulo, acredito que é algo que vai acontecer com bem menos frequência. Bom, acredito que é isso, tá? Nessa parte de validações. De fato, aqui acho que é um dos pontos que a gente tem até muitas melhorias para trazer nesse cenário de como validar uma propriedade em relação a outra. Mas a base que eu quis trazer, pelo menos nesse começo, é um processo de iniciar mesmo, sabe? É ter algo ali que minimamente permita com que você entenda o porquê de não poder fazer algo. Ou o que que você precisa remover para que você não quebre o sistema todo. E eu acho que isso a gente consegue interpretar, mesmo que tenha um trabalho ali com o JSON muitas vezes, mas eu acho que é pegar o jeito ali de como as propriedades funcionam, eu acho que isso acaba se tornando mais fácil. Mas ainda assim, acho que é um processo que tem muito a melhorar aqui, tem muito a fornecer novos itens, por exemplo, poder apagar as propriedades direto do modal, então você remover ali direto no modal, talvez você visualizar essa propriedade direto do modal para poder então apagar ela dali. Eu acho que ainda assim temos muita coisa para trazer. Mas é isso, tá? Esse processo de validação apesar disso, eu ainda acho que ele está bem completo. Eu acho que eu consegui pegar todas as partes ali que podem acabar quebrando o sistema. Eventualmente pode ter algum tipo de validação que a gente precise inserir ainda, mas no geral, acho que esse é o ponto aqui para a gente poder começar nesse processo. Beleza? Então, valeu!